Olá, boa noite, queridos alunos. Não esqueçam o uso das suas máscaras, hein? Boa noite a todos e vamos começar mais uma aula da terceira série do ensino médio, aula de arte. E vamos ver qual é o tema da nossa aula hoje, gente? Olha só. Profissionais e profissões da música, parte 2, tá? Vamos ver agora quais habilidades que a gente vai utilizar na aula de hoje. Olha só. Pesquisar profissionais e profissões diretamente ligados à linguagem da música. E vamos ver agora quais são os objetos de conhecimento ou aqueles conteúdinhos que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais para atingir aquela habilidade. Vamos a eles, olha só. Profissões relacionadas e ou ligadas à música e profissionais que trabalham com a linguagem musical. Agora vamos chegar a mais uma interação pelo chat aqui, tá? Nesse começo de noite, tá? Olha só, o que vocês entendem por processo de composição musical? Citem um exemplo para mim. A gente volta já, um minutinho. Olha só, gente, a gente vai voltando por aqui e vamos ver aqui as respostas que a gente coletou, que vocês colocaram aí no chat. Olha só, Cristina, a professora Cristina e seus alunos, olha só, responderam cantores, canção, improviso. Professora Palmira citou a expressão e os sentimentos. Olha só, gente, claro que tudo isso tem realmente, né, uma ligação forte aí com o processo de composição musical. Mas vamos dar uma aprofundadinha nesse conceito, olha só. Gente, o que o profissional da música faz, né? Vamos dar uma analisada aqui, assim, né, rapidamente, tá? Então, gente, dentro desses processos de criação musical que a gente tem, além do compositor, que a gente viu na aula passada, do letrista e do arranjador, né, outros profissionais aí são responsáveis também, né, por executar as ideias e levar a público a forma final dessas composições, tá bom? Então, gente, os músicos, os intérpretes, né, são os grandes responsáveis, né, por tirar aí das partituras, né, os sons, as letras dessas canções, dando a elas vida, colorido, significado, né, por meio aí da técnica instrumental, que isso é muito importante, tá? Então, gente, claro que além da técnica instrumental, né, o fato da pessoa ter estudado bastante, ter praticado muito, né, e ter uma destreza, né, uma agilidade, né, na condução do seu instrumento, ele também coloca ali, empresta, né, para a sua condução musical ali, ele empresta muito de sua personalidade, de sua inspiração, de sua identidade como artista, como músico, né? Então, gente, né, as visões, né, de músicos, né, são icônicas, ou seja, são tão diferentes, são tão personalizadas, tão pessoais, né, ao ponto que o grande público, né, é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente escuta uma música,
né? A gente, não, a gente às vezes nem escutou ainda, né, o intérprete, né, cantar. A gente escutou, sei lá, um trechinho da melodia, a gente já sabe, ah, essa música é a música de fulano de tal, né? Ou então quando a gente escuta, né, o primeiro dó, né, a primeira nota que o cara entoa, ah, essa voz é do fulano de tal, a música é do fulano de tal. Não, gente, na verdade a música não é, né, do intérprete, tá? É que a gente associa a música a quem está interpretando, porque obviamente, né, a pessoa que a gente vai ver ali fazendo aquele trabalho, e é justamente por que a gente vai associar a ela? Porque é a voz dela que a gente vai ouvir, né? Então, às vezes, a mesma música ela pode ser regravada 500 vezes, com 300 mil versões diferentes. Sempre a gente vai associar aquela música àquela pessoa que fez aquela gravação que mais agradou aos nossos ouvidos. Então, e por que isso acontece, gente? Porque cada artista, cada músico, cada cantor, cada intérprete vai colocar o quê? O seu jeitinho pessoal ali, na forma de cantar, na forma de emular esse som, né? Na forma de fazer essas modulações de voz. Então, às vezes a gente tem a mesma música gravada por cantores ou grupos musicais diferentes, às vezes no mesmo estilo até. Vamos supor, você gosta muito do samba X. Aí o grupo X e o grupo Y gravaram o mesmo samba, só que em momentos diferentes, distintos, né? Mas você vai gostar mais da gravação, talvez, do grupo que gravou depois, ou do grupo que gravou primeiro, tá? Por causa dessa questão, dessa identificação com o subjetivo, ou essa identificação com a qualidade sonora, musical, com a identidade artística de cada um, tá bom? Olha só, então vamos ver aí o músico, né? Nós temos aí, né, várias categorias de músicos, né, tal, mas hoje a gente vai falar principalmente de duas, né? O chamado músico de apoio, que é aquele músico que a gente contrata apenas, né, para estar no estúdio. Então ele não faz parte da banda, e isso é muito comum, gente, quando nós temos, né, bandas, né, de rock, por exemplo, né, rock sinfônico, né? Então, músicas, né, melodias que precisam da inserção de muitos instrumentos ao mesmo tempo, né? Você tem uma banda, por exemplo, que a banda oficialmente são só 3 ou 4, né, membros. Então você tem geralmente o vocalista, um guitarrista, um baixista e um baterista. E às vezes um tecladista também, vai. Às vezes você tem 4 ou 5, mas geralmente é mais comum você ter 4 ou até mesmo 3 apenas, né? Às vezes o vocalista faz a função de vocalista e baixista, ou vocalista e guitarrista, né? E aí, né, sobra mais 2 instrumentos ali. Então, geralmente, você tem trio ou quarteto, né? Tá? E aí, gente, às vezes você precisa, naquela melodia, de vários outros elementos musicais, né? Você precisa de um violino, por exemplo, tem uma frase melódica ali, né, feita com violino, ou uma flauta, né, que nenhum dos membros daquela banda tocam aqueles instrumentos. Então, o que você vai fazer? Você vai contratar um músico de apoio. E, às vezes, também você precisa, vamos supor, de 2 guitarras, né? Uma para fazer a base, né, que a gente chama de guitarra rítmica, e a outra para fazer a melodia, ou a guitarra melódica, né? E, às vezes, né, o baixista e o guitarrista não conseguem fazer essas duas, né? Assim, mesmo porque o baixo fica faltando. Então, eu vou chamar um músico de apoio para dar esse apoio musical. Geralmente ele vai fazer a parte rítmica, né? Geralmente quem faz a parte melódica é, né, o músico mesmo, né? O artista da banda, tá bom? Então nós temos aí, isso é o caso que a gente chama de músico de apoio. E tem, né, esse músico de apoio, gente, inclusive ele é muito importante, por quê? Porque ele excursiona junto com a banda, ele não é apenas para gravar. O músico de estúdio, sim. O músico de estúdio ele só vai para gravar as trilhas. Ele apenas grava as trilhas dentro do estúdio, apenas isso. Para excursionar, para fazer show, aí é o músico de apoio que vai, né? Então, às vezes, né, pode acontecer do músico de apoio ser, né, o mesmo cara que fez a trilha, gravou a trilha no estúdio. Lembra que eu expliquei na aula passada? A trilha, cada um grava a sua parte, depois, né, vai o pessoal para a ilha de edição, vai o engenheiro de som, né, para fazer a master, né? E aí ele vai, faz a mixagem de som, né? Coloca tudo bonitinho, gruda todas as partes e faz a música. Então, é isso aí, tá? Então, gente, às vezes o músico de apoio também faz o papel de músico de estúdio. Mas geralmente eu tenho um músico só para estúdio, né? Às vezes backing vocal só para estúdio, para colocar a voz dele ali só no estúdio. Mas para excursionar,
para tocar ao vivo com a banda no show, eu tenho o músico de apoio, que já é uma outra pessoa, que não fez aquela gravação do estúdio, tá? Às vezes acontece de assumir as duas funções, tá bom? Olha só. E aí, gente, nós temos ainda, né, os músicos sinfônicos, ou músicos de orquestra, ou músicos de câmara. Que aí, né, é o caso de nós, né, músicos, aí começou a falar de músicos eruditos, né, músicos clássicos, né, que é, a gente se diferencia, né, do músico popular, né, por apresentar aí formação clássica, erudita, né, em música, né. Aí você tem, né, dentro de todos os naipes de instrumentos de uma orquestra, você tem aí aqueles musicistas, né, aqueles músicos que trabalham aí especificamente mais com a música sinfônica ou a música de orquestra, tá? E nós temos ainda, né, os músicos de banda, que eles têm formação erudita, mas apesar de eles terem essa formação erudita e apesar deles tocarem com essa, né, uma pegada assim muito próxima do erudito, eles fazem a música popular, que são aqueles músicos de banda, que são aquelas orquestras de baile, né? Antigamente, né, com certeza na época das avós aí de vocês, né? Das tias mais velhas, né, da década de 70, 80, era muito comum os bailes, né, os conjuntos de baile, tá? Então, gente, esses conjuntos de baile, eles iam apenas para animar festas, o que a gente chama de balada, hoje antigamente chamava de baile. Então, eram orquestras que eram contratadas, né, dessas casas noturnas e eles iam lá só para animar esses bailes. Eles tocavam a noite inteira. Que é a mesma orquestra hoje em dia, né, que faz baile de formatura, que faz baile de casamento, enfim. Então, esses músicos de banda, apesar de terem formação erudita, eles são muito versáteis, porque eles trazem a bagagem do erudito, mas eles conseguem transpor isso para a música popular. Tá bom? Então, gente, né, até, né, as bandas e orquestras de baile, né, vocês estão vendo ali uma orquestra de baile, mas aquela ali é uma orquestra mais regional, tá? Ok? Vocês podem ver que ela é bem diferenciada ali naquela fotinha, né? Tá? Mas era basicamente isso, né? Orquestras de baile, tá bom? E isso era muito comum, gente, até a década de 90, tá? Hoje em dia caiu um pouco em desuso essa coisa de ter, né, baile com orquestra tocando ao vivo. Hoje em dia tem o DJ, né, para fazer todo o trabalho e tal, então o pessoal não tá mais utilizando tanto, né, contratar orquestra de baile, né, ao vivo, música ao vivo, assim, né? E quando tem música ao vivo, né, geralmente você tem, né, às vezes uma dupla só, ou geralmente um rapaz só, né? Um barzinho, violão ali, aquele banquinho e acabou, né? Então, assim, essas músicas de orquestra mesmo, essa orquestra, essa banda de baile, praticamente está extinta nos dias de hoje, tá? É uma pena, porque era bem interessante, tá? O trabalho deles. Então, né, gente, nós temos ainda, né, de acordo com o tipo de instrumento, né, que ele toca, né, o tipo de instrumento que ele, né, representa ali, os músicos, eles podem ser percussionistas. Aí a gente vê toda a parte, né? Lembra que eu falei percussão? Bater, né? Toda a parte de instrumento batido, vibrado, chacoalhado, enfim, né? Então aí você tem, né? Principalmente no samba, né, gente? No samba, praticamente todos são percussionistas, né? Você tem somente um no cavaquinho, né? Geralmente, isso que a gente fala de samba de raiz, né? Quando esses sambas mais modernos, aí o pessoal já enfia os teclados no meio, né? Uns instrumentos musicais que, na verdade, não são do samba, tá? Eles foram inseridos depois, né? Uma forma de, aí, de modernizar a música. Mas, originalmente, o samba, no máximo, ele tem um cavaquinho, o restante é tudo instrumento, né, de percussão, tá? Aí você tem rebolo, pandeiro, atabaque, zabumba, né? A zabumba já é do forró, tá, gente? Que é aquele tamborzão grande, né? Que dá aquele som que parece o surdo da escola de samba, né? Que também tem um som totalmente diferente, tá bom? Escola de samba, gente, nós temos justamente percussionistas, né? A gente fala assim que os músicos que tocam, né, na escola de samba, na bateria de escola de samba, eles são percussionistas ou ritmistas, né? A gente chama de ritmista, porque na verdade, né, a bateria de escola de samba, né, aquele cadenciado é justamente para acompanhar o cortejo, para acompanhar o desfile, né? Então a gente não pode dizer que sejam músicos, porque eles, a maioria não estudou música, né? Ou não tem assim um conhecimento musical, a base musical. Na verdade, ele é um ritmista. Nem percussionista eles não são, eles são ritmistas. O percussionista ele já é um pouco diferente, porque ele estuda música, né? E ele sabe justamente fazer, né, algumas modulações diferenciadas, né? E geralmente o ritmista não, né? Ele tá ali só para acompanhar aquele ritmo e vamos embora, porque o cortejo, né, do desfile precisa passar, tá bom? Tá?
Ok? Então, gente, né, geralmente os percussionistas, eles apresentam-se sempre, né, no samba, no forró, no pagode, né? Então, são sempre esses ritmos, né, que tem mais essa questão do instrumento de percussão, tá? Claro que toda música tem, né? A bateria de rock também é um instrumento de percussão. Porém, a gente vê muito mais, né, assim, mais popular aqui no Brasil, a gente vê o forró e o samba, tá? Tecladistas, tá? Nós temos aí os tecladistas, que são responsáveis por instrumentos de teclas, tá? Então não é somente o piano, tá, gente? Nem somente o teclado, né, elétrico. Mas nós temos sintetizadores, né, também, né, que fazem aqueles teclados, né, com uma sonoridade especial, né? Os órgãos elétricos, né? Na década de 70, muito comuns os chamados órgãos Hammond, né? Que eles tinham uma sonoridade bem diferente, né? E praticamente todo mundo na década de 70 utilizava teclados Hammond justamente para dar aquela encorpada no som, né? E geralmente, assim, nos refrões das músicas, se vocês pegarem algumas músicas do Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda ainda, né? Lá final dos 60, começo dos 70, você vai ver sempre a presença desse teclado Hammond, né? Em alguns momentos da música ali, tá? Então, né? É um estilo diferente de teclado. Assim como a gente tem, né? Os sintetizadores, por exemplo. Toda a música eletrônica que a gente conhece não seria possível se não existissem os sintetizadores, tá? Então, o movimento synth-pop da década de 80, a base da música era toda montada em cima de sintetizadores, tá? E quem foi, né, que começou a trazer esses sintetizadores para a música eletrônica? Lembra que a gente já falou isso em aulas anteriores? E até construiu alguns modelos de sintetizadores? Os engenheiros, né, alemães, né, do Kraftwerk, que a gente falou lá na outra aula, tá bom? Então vamos lá. Músicos de metais, né, gente? O músico de metal, que a gente fala, é um músico de metal, né? Então, geralmente na música popular, né, especialmente no jazz e na soul music, tá? A soul music e o jazz, gente, sempre tem aquele trio de metais fantástico, né, lá no fundo, né? É sempre o trombone de vara, o trompete e uma trompa, né? Ou um saxofone, geralmente um sax tenor, né? Tá? Ou um sax alto, enfim, tá? Então, a gente sempre tem esses trios de metais, tá? Claro que na música sinfônica nós também temos, né? Tá? Mas aí nós temos, né, geralmente na música popular, né? Quando a gente fala de naipe de metais na música popular, a gente fala justamente, né? Mas a gente vê com muito mais propriedade o pessoal do soul e do jazz, né? Utilizando aí largamente. E, gente, os metais, eles dão uma encorpada e uma variação dinâmica e uma beleza, uma riqueza musical muito grande a qualquer melodia, tá bom? Né? Dá todo um swing, dá todo, né, um quê a mais, né? Todo um colorido diferente na música, na melodia, tá bom? Então, vamos aproveitar agora, né? E vamos para mais uma interação pelo chat na aula de hoje. O que vocês conhecem sobre o trabalho de intérpretes em música? O trabalho dos intérpretes, tá? Citem um exemplo, a gente volta já já, é 1 minuto.
olha só, gente, voltando. Obrigada pelas participações de vocês. Vamos dar uma olhadinha que vocês colocaram aqui no chat pra gente, olha só. Cristiane citou banda, grupo, cantores, vocalistas. Muito bem. Professora Simone cita, né, que são cantores, né, que cantam composições de outras pessoas, composições de terceiros, né? Tá? Então nós temos vários exemplos aí, né, na história da música, né? Que às vezes a gente tem o compositor que ele escreve, né, a música, a letra, a melodia e ele mesmo canta, né? No caso, por exemplo, nós temos aí o Jorge Aragão, por exemplo, né? Dentro do mundo do samba, ele é cantor e compositor das suas músicas, tá? No caso, né, ela até citou um exemplo aqui, né? A cantora Elis Regina, ela era apenas intérprete, ela nunca compôs uma música. Geralmente ela gravava, né, músicas de compositores como Aldir Blanc, né? Como, né, o Milton Nascimento escreveu muitas músicas para ela, tá? Então, né, eram outros compositores aí, tá bom? E a professora Adriana citou, né, que justamente, né, foi aquilo que eu expliquei lá no comecinho, que muitos, justamente porque eles dão alma à música, né, através da sua voz, né, eles são confundidos geralmente com os compositores da música, né? Lembre-se, compositor, como a gente viu na primeira aula dessa série aqui, né, compositor é quem escreve a canção, tá? É quem escreve letra e melodia. Intérprete é quem canta, tá bom? Então, gente, vamos lá. Cantores, né? Nós temos aí alguns tipos de cantores. Vamos dar uma olhadinha neles, né? Olha só, nós temos aí o cantor erudito, né? Masculino, né? E feminino, eles se subdividem em algumas categorias. Para homens, nós temos tenor, barítono e baixo. O tenor é a voz mais aguda para os homens, né? E o barítono é aquela voz mediana e mais versátil, que ela pode tanto, né, ter, né, descer para uma tessitura mais grave, como subir para uma tessitura mais aguda, tá bom? E nós temos aí, né, os baixos, né, que é aquele cantor com aquela voz bem grave, né, bem forte, né, tá? Tipo o Noriel Vilela, né, todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar em algumas músicas de samba rock, né, e esse cantor tinha uma voz bem pronunciada, tá? Aquele baixo bem grave, né, tá bom? Então, nós temos aí, para vozes femininas, a voz soprano, que é a voz mais aguda, né? Geralmente, né, aquelas cantoras, né, de ópera, né, a grande maioria tem uma voz de soprano belíssima, né? Elas dão aqueles agudos maravilhosos, né? Então, essas são as sopranos, tá? As mezzo-sopranos são mulheres que têm uma voz em tessitura mediana e ela também tem essa versatilidade. Ela tanto pode descer para uma tessitura mais grave, como elas podem subir para uma voz bem mais aguda, tá? E nós temos aí a voz de contralto feminina, tá? E aqui no Brasil, gente, né, quando você fala assim, Ana Carolina, Cássia Eller, elas são contraltos? Bom, depende muito, né? A voz delas é bem grave, mas, né, não chega a atingir uma tessitura de contralto, né, que seria o equivalente à voz masculina, tá? Então, assim, ter a voz um pouco mais grave não significa que você seja contralto, tá? Geralmente, gente, a contraltina, a voz dela é uma voz praticamente igual à de um homem. E geralmente, né, quanto mais frio o clima, a gente já viu isso em outras aulas também, né, por uma questão até de, como eu posso dizer, uma questão anatômica, né? Então, aí, você tem, né, um espessamento maior das cordas vocais para pessoas que nascem em regiões de clima frio. E é isso que faz com que a voz dessas mulheres seja tão grave. Geralmente, mais mulheres lá do leste europeu, né, em regiões que tem muita neve, muito frio, geralmente essas têm uma tessitura mais de contralto mesmo, tá bom? Mas aqui no Brasil, a gente pode dizer que as cantoras de voz mais grave, né, fariam, né, esse papel de contraltinas, tá bom? Ok? Então, gente, nós temos ainda coralistas ou coristas, né, que integram aí o coral, né, e fazem aí aquela parte do coral, né, aquela parte, né, do solo de um coral, tá bom? Geralmente, num coral, nós temos coralistas, que é todo mundo, né, e nós temos o solista, né, que é aquele que geralmente fica na frente, tá? Aí nós temos os backing vocals, né, que geralmente é aquele chamado do coral, né, o coro, que acompanha o intérprete principal. O frontman é o frontwoman, né, que geralmente é o líder de uma banda, geralmente mais no rock, né, em conjuntos maiores. E o cantor ou intérprete de música popular normal, tá bom? Então, gente, né, divulgação nós temos aí, né, e a divulgação é muito simples, né? A divulgação a gente sabe que ela é feita geralmente, né, da mesma forma, né, que outras áreas, tá? Nós temos aí agente ou empresário, junto com os advogados, cuidar da parte jurídica.
um personal stylist só para cuidar do corpo, né? Da roupa, né? De como se apresenta esse cantor. Tá? Os publicitários que ficam responsáveis por toda a divulgação desse material, campanha publicitária, cartaz, mostrando onde é que vai ter show, tal, né? E nós temos ainda, né, para a montagem do espetáculo, todos aqueles profissionais que a gente já estudou em aulas anteriores, né? Técnico de som, cenógrafo, né? Técnico de iluminação, pessoal de cenotécnica, sonoplasta, coreógrafo, corpo de baile, assessor de imprensa, o hold, né, que é responsável por montar e desmontar equipamento de som, enfim, tudo isso, tá, gente? Então, gente, olha só, nós temos aí, né, 2 desafios para vocês. Vocês vão, primeiramente, criar um espetáculo musical, esboçar um esbocinho, tá? Um projeto de palco simples, né? Em esboço, em desenho, tá? Incluam tudo que tem, né? Como tá pedindo aí, tá? Olha só, né? Pirotecnia, o que vocês quiserem de efeito especial, tá bom? E, continuando esse desafio, né? A parte 2 desse desafio, vocês vão confeccionar com material reciclado uma maquete, né? Desse primeiro projeto, desse primeiro esboço que você fez, tá? Compartilhem com os professores de vocês. Gente, olha só, hoje, né, nós aprendemos nesta aula sobre o profissional de música, músico, cantor, divulgador e sobre a montagem do espetáculo, né? Retomando a habilidade, nós trabalhamos com a pesquisa, né, de profissionais e profissões diretamente ligadas à linguagem da música. Olha só, gente, muito obrigada a todos vocês por participarem de nossa aula e vai aparecer agora o QR Code para que vocês contem o que vocês acharam, tá? Gente, muito obrigada a todos vocês. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.